aquele que não partilha, esfrega com vez. Kinder Chocolate, doce coração de leite coberto de delicioso chocolate. Kinder Chocolate, o chocolate das crianças. Não se importa? Não tinha umas bolachas biológicas? Eu vou lá consigo. Aqui tem. E se precisar de frutas e legumes, aproveite. São repostos diariamente. Oh. Não sei se sabe, mas o peixe do Lidl é ultracongelado em alto mar para conservar as suas propriedades. Está a ver este rótulo? É para que saiba sempre a origem e validade. Seguem as nossas receitas tradicionais com mais carne, menos sal e gordura. Considerado o melhor relação qualidade-preço. Muda de cor com a Sopas feitas no dia. Muito obrigada pela ajuda. Vê-se bem que gosta de trabalhar aqui. Quem? Eu? Não trabalho aqui, minha senhora. Ninguém nos vende como os nossos clientes. Lidl, mais para si. Dedicado a si. Dedicado a si. Dedicado a si. Dedicado a si. Hospital de Santa Maria Porto. Dedicado a si. Bem-vindos ao Vôlei à Mesa, um programa que pretende contribuir para a promoção e divulgação do voleibol nacional e internacional, especialmente através da troca de opiniões e confronto de ideias entre dois especialistas convidados. E este programa terá como tema a recepção no alto nível. Do meu lado esquerdo tenho o Carlos Teixeira, líbero da Seleção Nacional, jogou o Mundial 2002 na Argentina, ficou ranqueado entre os 10 melhores jogadores da prova. Tem um título que é muito importante, que é a participação em 5 fases finais de competições de seleções e a divulgar 1993 Campeonato do Mundo de Sub-17, 1994 o Europeu de Sub-19, 2002 o Mundial, onde ficou muito bem classificado no ranking, como já dissemos, 2005 o Europeu de Séniores e em 2011 também o Europeu de Séniores. Fantástico, é já um atleta que tem um longo percurso no nosso voleibol. Jogou também a nível internacional, principalmente na Pro Liga Francesa, e em Portugal evidenciou-se em vários clubes, mas especialmente no Sport Lisboa e Benfica. Bem-vindo. Muito bom dia. Obrigado pelo convite. À minha direita, a Maria Carlos, desde a formação, desde muito jovem, jogou nas seleções nacionais, desde cadetes até séniores. Por diversas vezes foi campeã nacional, tanto na formação como nas equipas séniores. Campeão nacional da primeira divisão, venceu já também a Taça de Portugal, recebeu o título de melhor defesa do campeonato num dos anos em que participou. Muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Recepção, um dos gestos técnicos mais importantes, a ganhar uma importância cada vez maior, e a velha luta entre a recepção e o serviço, não é? Sempre o serviço evolui, a recepção responde, a recepção melhora, o serviço tem que receber melhor, e atualmente no alto nível nota-se que há um grande esforço de melhorar muito o serviço para criar muitas dificuldades à recepção. Nas grandes competições mundiais, o que é que tu achas que será o serviço, o que é que ele representa no jogo? Bem, Desculpa, e a recepção? Naquilo que me concerne no passado, não era? Que era começar a construir o side-out e contrariar o contra-ataque do outro lado. Portanto, a recepção é sempre muito importante para frustrar o primeiro momento do contra-ataque do adversário, porque ao alto nível a questão é mesmo essa, é que já não há muitos ases, o serviço fundamentalmente ele serve para quebrar pelo menos um ponto de ataque no adversário. E nós sabemos isso, portanto a grande luta na recepção é mesmo tentar oferecer ao nosso distribuidor todos os pontos de ataque possível. De facto é que o vôlei, como todas as modalidades hoje em dia, com
a ciência a evoluir imenso, com muito investimento de todos os profissionais, faz com que cada vez mais os atletas são mais atléticos, passa a redundância, mais físicos, e que colocam muito mais problemas aos adversários, digamos assim. Portanto, o serviço está cada vez mais forte, mais difícil, porque não é só porque é impotência, é muito alternado, lança muitas dúvidas na cabeça dos receptores. Isso faz com que, por exemplo, cada vez mais ao longo da minha carreira eu me ia centrando muitíssimo mais na linha de recepção e na minha relação com os colegas, prioritariamente, do que propriamente na minha performance individual, porque a questão era mesmo essa. A questão era unir todas as forças possível, entre 3, às vezes 4, não é? Quando chamávamos o central também para participar, precisamente para tentarmos cobrir o máximo de campo possível e deixar o nosso distribuidor confortável e permitir que todos os atacantes se exprimissem. Isto também se passa um bocadinho no feminino e no campeonato nacional, também é uma das realidades atuais, não é? Assim, que é que a recepção nas grandes competições, mas a recepção também no jogo, não é? É um dos primeiros toques, não é? O serviço de um lado e a recepção do outro. E a qualidade do primeiro toque define também a qualidade do nosso ataque. E perspectiva individual também acho que tem um grande peso psicológico, porque acho, não sei se o Carlos partilha da mesma opinião, uma má recepção psicologicamente atrapalha aquilo que vai acontecer a seguir, enquanto uma má defesa não atrapalha tanto, não sei, porque há um grandíssimo mérito do atacante e depois toda a organização da defesa. Eu acho que na recepção é um bocado mais, depende muito de nós, claro que depende do serviço, mas depende também muito de nós, é muito psicológico, de muita concentração e pode ser um momento que nos vai frustrar para as bolas a seguir e também pode ser um momento que nos alimenta de confiança também para o resto do jogo. Acho que também tem esse peso. Continuava ainda contigo, Maria Carlos. O jogo está a evoluir, como já dissemos, e os autores referem, e os jogadores e mesmo os treinadores referem várias tendências evolutivas na recepção. Alguns referem que é muito importante saber ler os servidores. O Carlos já falou aqui na questão da linha de recepção, de uma boa comunicação na linha de recepção cada vez é mais importante. A capacidade de se ajustar rápido. Qual era aquilo que vocês evidenciavam mais em termos evolutivos, para onde é que está a evoluir a recepção? Eu acho que é um primeiro momento. Se ele está a servir mais de trás, mais à frente, tipo de serviço é que vai executar, claro. Se está mais atrás, mais à frente, ajustar, mesmo antes do batimento da bola, podemos fazer vários ajustes e prever um bocadinho daquilo que se vai passar. O comportamento do corpo todo, tanto na posição dos pés como no braço, depois na finalização do movimento, mais acelerado, menos acelerado, com a mão virada para um lado ou para o outro. Acho que podemos tirar muita informação daí. Quanto mais informação tirarmos antes do contacto da bola, melhor. E eu pessoalmente, como atleta, já no momento que o atleta tem a bola na mão, eu própria já me ajusto em relação àquilo que leio. Penso a leitura começa até muito antes do serviço, sim. Não é? Quiroli diz que é fundamental que o jogador esteja equilibrado e ajustado antes da bola passar a rede, no serviço, não é? Para que depois tenha tempo e que esteja já... É assim tão importante estar muito cedo, onde se prevê que a bola vai cair? Sim, isso lá está, é tal um dos pontos da definição de leitura, que eu ao longo da minha carreira, fui evoluindo um bocado nesse aspecto. Às vezes, pensando, eu apostava muito na minha parte física, ou seja, eu safava-me, entre aspas, porque conseguia corrigir muitos erros que fazia de posicionamento, se calhar fruto da inexperiência e de ser muito jovem. E ao longo dos anos, cada vez mais fui pondo o foco na leitura. Isso, para mim, foi decisivo quando fui para a França, porque toda a responsabilidade que eu tinha enquanto organizador da linha de recepção, ela baseava-se completamente na leitura. Então eu tinha a responsabilidade de não só ler o adversário, mas orientar toda a minha linha em função disso. Nós tínhamos sempre, claro, como se faz em todos os clubes, o plano de jogo em que o treinador é que dava-nos o máximo de informação possível
E depois, em função disso, eu organizava com vários parâmetros. E esse parâmetro da leitura, essencialmente do ombro do servidor, era logo o primeiro momento pelo qual eu orientava a minha recepção, ou para dar mais um passo à esquerda, ou mais um passo à direita, ou para estarmos com o pé direito mais avançado ou mais recuado, pouco importa. Precisamente para voltar atrás, precisamente para chegar às palavras do Kirli. Quer dizer que, quando a bola passasse a rede, nós já tínhamos de estar, 70% do trabalho já tinha de estar feito. Porque senão ia ser muito difícil. Tanto ia ser difícil individualmente se a bola estivesse na minha zona de contacto, como ia ser difícil coletivamente se a bola entrasse numa zona de conflito entre dois atletas. Portanto, foi um dos motivos pelo qual eu continuei a apaixonar-me muito e a aceitar muito bem as dificuldades da recepção, porque passou a ser muito, muito entusiasmante. Muito entusiasmante. Essa parte da leitura fui desenvolvendo com os anos. Portanto, no início eu não tinha grande noção, era ponto de queda da bola e pouco mais. Mas depois vamos apercebendo que não, é muitíssimo. Era mais uma defesa. E transformou-se em algo que eu gostava imenso, gostava mesmo. Era um desafio que eu aceitava com muito gosto. Os autores referem, é aqui um bocado o meu papel, é fazer essa ligação com os autores e com os treinadores, falam cada vez mais da importância da organização da linha de recepção. Alguns chegam mesmo a salientar que se treina muito pouco isso, ou seja, muito pouca comunicação entre os dois jogadores, que depois vai ser muito importante, porque vê-se nas equipas que muitas vezes os jogadores irem a duas bolas e claramente não se saber de que a bola, e isso é porque não há sistema de recepção. E referem também outro aspecto, que a recepção por cima cada vez está a tomar mais conta do jogo, até mesmo, e aqui no feminino começa a ser cada vez mais importante. No masculino, os homens têm muita força nas mãos e conseguem controlar a bola. No feminino há a questão de atacar a bola e ter mesmo algum receio de atacar a bola. E o serviço do feminino é um serviço a descer muito rápido. Até por causa da altura da rede, não é? A distância da rede ao chão, do momento que a bola passa ao chão, é e faz mais sentido rápido. cada vez. Tecnicamente as pessoas são boas e apostar bastante no treino da organização, e no feminino começa a ter um papel, acha que começa a ter um papel muito importante a recepção por cima ou não? E lá fora, sim. Já começa a ver mais gente a receber por cima. Cá em Portugal, nem tanto. A dificuldade de se colocar atrás da bola, pôr as mãos mesmo à frente da cabeça, não é? Porque, por norma, as mulheres antecipam-se demasiado. Não sei, se calhar é realmente falta de treino, ainda não aprofundamos muito isso. E as mulheres sentem-se muito confortáveis na plataforma, acho que mais que os homens, principalmente no serviço flutuante, tanto a andorinha como do chão. Os homens já, decididamente, é uma arma autêntica. É uma arma, continua a ser difícil. É uma técnica, para mim, tão difícil como a manchete. Porque tudo tem a ver, lá está, com a leitura. Ou seja, a leitura da trajetória. A parábola da trajetória, ou não, ou praticamente uma linha reta, em que, desde que sai da mão, é só descer. Tudo isso tem influência depois, mesmo quando nós decidíamos, isto parece que estou a falar como se fosse hoje, mas já foi há muitos anos. Quando nós decidíamos avançar ou não, tinha mesmo de ser feito em função do servidor e da trajetória que esperávamos que ela acontecesse. Porque quando nós começávamos, quando se tem um recebedor que faz sempre a mesma coisa, ele está a dizer que está nervoso. E então isso é um sinal claríssimo para o servidor para o atacar. Em termos de organização de recepção, de antecipação, eu, por exemplo, enquanto líder de recepção, e eu era obrigado a sê-lo, portanto eu é que passava o que o treinador queria para dentro, eu tinha sempre que ter essa preocupação com toda a gente e comigo próprio, porque em momentos de tensão todos nós vamos fazer aquilo que nos sentimos confortáveis e provavelmente, às vezes, naquele momento não é isso que o jogo nos está a pedir. Mas é uma boa arma, não haja dúvidas que é. Questão do treino da recepção. Um bocadinho aqui, vocês tanto a vivência como jogadores, porque como jogadores também se aprende muito acerca de treino, mas também como treinadores, vou deixar algumas para vocês, só para tentar dar aqui um bocadinho de rumo e sentido. Cada vez mais há divisões, treino baseado no volume, volumes muito grandes de recepção, treino baseado em números, em que as pessoas têm números e sabem que têm que estar com certos valores de recepção e que treinam de uma maneira um bocadinho diferente daquele de repetir só por repetir por volume, não sendo antagónicos, até podendo conciliar a estas duas linhas. A qualidade do serviço para treinar a recepção, se vocês acham que é decisivo,
e cada vez mais a necessidade de ler o servidor e o serviço não ser só feito ou por máquinas ou só por caixas, também ser feito pelos colegas. Nisto tudo, são algumas das preocupações, há mais preocupações, mas estas são algumas. O que é que vocês acham que aqui salientavam mais ou até se salientavam outras? Eu pensava sempre no bloco serviço-recepção. Portanto, ao longo dos anos, cada vez menos foi fazendo sentido na minha cabeça o treino em volume. Portanto, para mim era fundamental ter a oposição, ter o serviço de quem serve na realidade. Claro que a máquina ajuda muito a simular determinadas potências que, por exemplo, às vezes podemos não ter na nossa equipa alguém que serve com tanta potência como o que vamos encontrar no fim de semana. E é mais consistente na repetição, não é? Consegue fazer mais vezes igual. Sim, exatamente. Mas há pouca variação e isso pode ser um bocado perigoso, porque depois em jogo não é bem isso. Quanto mais alto é o nível, não é bem isso que nos vai acontecer. Há muito mais variação, alternância no alto nível. Os próprios jogadores põem mais problemas, não é? Sem dúvida. Mas aí, lá está, acho que aí vamos dividir a fase de formação, em que acho que podemos meter volume, criar diversas situações para os ajustes serem vários e para as tomadas de decisão serem melhores, e depois isso. O próprio, foste tu, Guerra, que me passaste muitos conceitos e um deles era da minha relação com a bola. Okay? Nós vamos passando por várias etapas até terminarmos da minha relação com o adversário, não é? Quando já estamos a falar do alto nível, ou seja, a bola já não é um problema para mim prioritário. Mas quando estamos a iniciar, naturalmente que convém ter muito volume para já conhecer o próprio corpo, conhecer a própria movimentação da cintura escapular, da forma como nos movimentamos com os pés. Com certeza que sim. À medida que o nível vai aumentando, para mim, fundamental a minha relação com o colega ao lado. Isso aí é... Porquê? Porque isso vai fazer toda a diferença na minha postura, na minha posição, para já, e depois na minha postura. Porque uma coisa é onde eu estou, outra coisa é como eu estou. E isso resolve imensos problemas da recepção, imenso. Acaba por acalmar quem está nervoso, acaba por passar mais responsabilidade para quem pode ter mais responsabilidade naquele momento e quer assumir. Dá um passinho à esquerda, avança lá o pé direito e tal, porque ele serve desta forma. Vai acontecer isto. E a recepção está cada vez mais a aproximar-se daquilo que em teoria vai acontecer. Há uma grande probabilidade de acontecer aquilo. E eu no treino ia valorizando muito isso. E eu ia sempre pedindo isso ao treinador e era já raro o treino de volume. E voltando atrás, nós também fazíamos então muitos exercícios, lá está, com pontos. Porque depois há uma altura em que vamos simular o jogo. E simular o jogo é a guerra da recepção. Ter números. Contra o servidor, ponto final, com punições e tudo, como acontece em jogo, porque é difícil simular a pressão em treino do jogo. E são exercícios importantes. E eu posso puxar um bocadinho mais para a formação? Sim, e para o feminino, porque também é importante dar sempre esta imagem do feminino, que às vezes não se fala tanto, porque eu acho que é um bocadinho diferente, e também gostava que tu falasses um bocadinho, se uma equipa que tem boas servidoras, normalmente tem tendência a ser mais recebedora pelo treino. Acho que sim, pelo treino, acho que sim. Acho que andam a par. E na formação também, aliás, eu tive o prazer de treinar uma equipa de formação do Vitória que tinha boas servidoras e, por consequente, os níveis de recepção realmente eram melhores que a maioria das equipas. Mas voltando um bocadinho atrás na parte da formação, eu gosto muito de trabalhar tudo muito logo nos minis e tudo, e dar-lhes todos os recursos para depois chegar ao nível que o Carlos fala e poder se preocupar com outras coisas que não o próprio corpo. E muitas das vezes as atletas, mesmo em juvenis e em júniores, quando a gente já começa a exigir mais delas, ainda não se sentem confortáveis, não se sentem competentes, e então aí os níveis de confiança baixam. E eu gosto de lhes dar tudo. Trabalhos laterais, trabalhos frontais, mexer bem os pés rápidos para chegar à bola, para depois no nível de alto rendimento já poderem se preocupar com o colega do lado, com as zonas de responsabilidade, organização de recepção e com a leitura do servidor.
Acho que no feminino, lá está, muda a altura da rede, muda a potência de serviço, muda a cabeça, muda a cabeça, mas é giro, é giro. Sistemas de recepção. Alguns autores referem plataforma firme e orientada para o alvo, é o que toda a gente faz, e então o resto não é assim tão importante. Vou ser um bocadinho polémico, não é? Quebrar a linha de recepção, se as linhas de recepção também estão quebradas para depois não haver conflitos e que isto esteja muito bem definido, isso é importante. Jogar ou não orientado para o servidor ou jogar orientado para o distribuidor. Qual delas é que vocês acham mais importante? E a recepção fora do corpo, sim, não. Estamos a falar de recepções laterais, sim, não. Quando, porquê? Pronto, tem aqui vários temas para vocês estejam à vontade. São várias perguntas numa só. É provocar o mais possível. Não, eu gostava de... Uma das coisas que eu lançava nos meus colegas era lançar a dúvida no servidor. Então, já se sabia que o ideal era nunca ter a mesma linha de recepção igual 2 vezes seguidas. Ou tu avanças mais, ou o outro recua e avança mais o pé esquerdo em vez de ser o direito, para estar constantemente a mandar sinais diferentes ao servidor. Por isso era já raro ter a plataforma orientada para... Portanto, isso não acontecia. Ao longo dos anos fomos desenvolvendo juntos a parte do pé forte e pé fraco, móvel neste caso. Ou seja, a minha posição era assim, mas a minha postura era, um pé estava muito mais fixo do que o outro, em função do ombro do servidor, e podia ser também em função do meu conhecimento dos meus colegas, se eram melhores para a direita, se eram melhores para a esquerda, e do meu próprio momento, porque havia alturas em que eu me sentia mais confortável a receber do lado esquerdo ou mais confortável a receber do lado direito. Portanto, essa resposta eu não te consigo dar de uma forma... A organização bonita, sempre igual, deixou completamente de acontecer na minha cabeça. Não é? Não é situacional, nem é adaptativa, não se vai adaptar. Tudo torto, às vezes não faz sentido nenhum. Quem está a ver o vídeo de fora acha que aquilo é só armadilhas para o servidor, porque aquilo acontece porque é suposto acontecer, porque foi treinado e porque estamos confortáveis a fazer aquilo, a apresentar aquela imagem à frente do servidor, para tentar dominá-lo. Voltando atrás, para tentar fazer com que ele não quebre a linha de recepção. Essa noção de quebrar a linha de recepção é fundamental e é fundamental para nós não deixar que isso aconteça. Isto é difícil não dizer as mesmas coisas, não é? Mas eu posso dizer alguma, por exemplo, ele falou do caso dos jogadores que são melhores à esquerda, melhores à direita, Sim. Também sabemos que há uns que são melhores à frente, são melhores atrás. E há atrás. outros que têm mais responsabilidades, por exemplo, o ponto atacante, eu gosto de o libertar. Sempre que posso, libertar mais a ponta atacante, assumir mais espaço. Exatamente. Então, defino zonas de recepção, eu vou até ti, tu vais daí para fora, ou a frente fica para ti, que é para ficares mais próximo do ataque, a traseira é para mim. Lá está, são essas variações. Às vezes que podes também jogar com as dificuldades do servidor, lançar-lhe uma armadilhazinha e mostrar mesmo a tua ponta atacante, mostrar. Exatamente, e no momento do lançamento. Ele vai ser mais fraco. E sabes que ele vai também, saber exato. Porque ele quer atacar. Exato. É muito interessante. Isso é que tem piada. É muito, muito, muito. Passou a ser interessante ao longo dos anos para mim, essa parte do jogo do gato e do rato. Tens falado um bocadinho mais da formação. A questão da recepção fora do corpo, porque é assim, há várias linhas, é lógico que há uma lógica na recepção fora do corpo e ela deve acontecer ou não. Qual é a tua opinião? Estamos a falar de situações em que se recebe mesmo fora do corpo, completamente desenquadrado, não respeita aquelas questões todas de colocar atrás da bola, não sei o quê. Porque há momentos em que temos que ter recursos, não é? Eu gosto de trabalhar tudo. E mesmo as lateralizações em que baixamos o ombro que vai à frente, mesmo trabalho com um braço e outro, e depois o próprio, às vezes acontece, não é? Nós fixamos um pé no chão, mas levantamos o outro. Desde que seja em estabilidade, eu permito, a partir de certa idade, claro que reforço sempre até, depende do nível da equipa, mas iniciadas, juvenis ali, ou cadetes juvenis, para jogarem no meio dos apoios, sempre. Mas não digo, é proibido. Sim. Não, estás aqui, estás confortável.
segue a jogada, segue para lá, segue a bola para o distribuidor. Não tenho problemas com isso. Mesma opinião? Igualzinho, porque para mim a recepção, a manchete ou a recepção é levar a bola do ponto A ao ponto B. Se é de uma forma bonita ou não, posso completamente fazer uma indiferente. pergunta aqui no ponto B? O que é para ti o ponto B? Pois, depende. Para mim é o distribuidor, não é? Ou a zona do distribuidor. A zona, eu não faço recepção à zona, faço recepção à mão. Como o distribuidor, procuro que ele passe a bola para o braço do atacante, não é? Acho que o professor aí também partilha a mesma ideia, pelo menos do que eu me lembro. E eu... Os atacantes gostam. É mais Não fácil. é? Não mais é? fácil. Com todas as opções, Não então é, é o não é ótimo. levantar a bola, não é o levantador, é o distribuidor. Na recepção eu procuro alvos móveis, alvos fixos inicialmente, mas depois com um alvo móvel, porque o distribuidor nunca vai estar da mesma forma, depende de onde vem da recepção e depende do que ele quer fazer com a jogada. Eu tinha, por exemplo, a Marta Massada, joguei com ela, graças a Deus, muito tempo, e achava piada que ela às vezes dizia-me assim: quero a recepção mais para 4, puxa-me a bola mais para 4, que era poder inverter o jogo na saída e apanhar logo 1 para 1, 1 para 0. Opa, vais-me estragar a estatística, mas não, mete ali, pronto, está bem, siga. Para mim era uma bola A, mas sim, acho que o alvo é móvel e o 2-3 é muito relativo, não é? Eu insisto muitas vezes nisto, os americanos resolveram isso de uma maneira muito simples, que é estar em sistema ou estar fora de sistema, não há A, B ou C. Se a bola permite todas as opções de ataque, são todas as velocidades, é perfeito. Sim. Até porque depois, vocês sabem isso melhor que eu até, porque jogam lá e vivenciaram isso, às vezes, propositadamente, empurra-se a bola mais rápido, joga-se mais para 3. Não é? Mas tu sentias o teu olhar procurar o distribuidor? Sentes isso? Sempre. Eu tenho atletas que perguntavam... Sempre. Porquê? Porque lá está, tu tens de pensar depois como é que facilitas a vida ao distribuidor. É colocá-lo numa situação onde ele consiga distribuir a atenção dos 3 blocadores. Se o estás a colocar num local, mesmo que a bola seja perfeita, redondinha, mas num sítio onde ele já não consegue fugir à atenção, começam as ajudas, começando as ajudas no bloco, começa a defesa a mexer-se muito mais rápido e a eliminar locais, portanto começa a ser muito mais difícil para os teus atacantes pôr a bola no chão. E essa parte, mais uma vez, era um desafio mesmo, e era entre nós. Eu sinto a bola a entrar na plataforma e depois já sinto os meus olhos completamente fora de bola. Completamente fora de bola. Ninguém me perdoava se eu não fizesse uma questão aos livros, não é? Que 2 livros. Já se pode atacar? Sim. Já podemos ir à... Depende do árbitro. 2 livros, é assim, esta questão de 2 livros, entrar um, entrar outro... Eu sou fã, eu adoro, eu gosto. Tenho que admitir eu lembro-me de uma vez uma situação contigo em que num jogo não estava a correr tão bem a recepção e tu vens ao banco e tu respondeste-me assim: eu estou sempre em recepção, a gente não serve em bloco, eu estou sempre aqui a levar porrada na recepção. Porque é uma carga emocional muito grande, fazer jogos todos a 3-2 e estar sempre em uma equipa que não serve muito, não recebe muito, está sempre em recepção, mas eles agora começam-se a especializar. Um está sempre em recepção, o outro está sempre em defesa. Raramente há grandes alterações, opiniões dos dois. Ninguém me perdoava se eu não fizesse esta questão. Olha, eu sou o grande adepto, sou fã, até porque eu vivia o nascimento do livro, da posição, da função, ok? E depois fomos aprendendo o tirar proveito da função. Não é só criar uma função nova, muda-se a camisola, diz-se que ele não pode atacar e está feito. Portanto, o tirar o rendimento da função, a valorização da própria função. Portanto, os treinadores foram começando a aprender que realmente é muito importante, os colegas foram aprendendo que é muito importante. Ou seja, depois a especialização nos 2 blocos, no side-out e no contra-ataque. Eu, por exemplo, sentia-me mais de contra-ataque do que propriamente side-out. Era mesmo a minha praia. Preferia defender do que receber. Ok? Portanto, na minha cabeça, os 2 livros, eu sempre dizia, eu gostava de acabar a minha carreira só a defender. Só entrar para defender. Já não fui a tempo. Mas tenho que admitir que sou adepto de explorarem essa possibilidade, porque isso acontece. Os guarda-redes de handball, por exemplo, também trocam regularmente. Há uns que são muito mais fortes, por exemplo, nos 7 metros e vão trocando. Isso é uma força muito grande para a equipa. Já eu...
Se calhar por estar mais na parte, ser normalmente a livre de recepção, já não gosto tanto, porque não me alimento da defesa. A defesa para mim é um alimento, não é só a recepção tal, sei que é. E sair para voltar a entrar e estar ali, e depois já nem eu não saber onde estou, mas não estou a organizar a equipa da mesma maneira, eu sinto-me a sair fora de jogo. Se não tiver defesa, sinto-me a sair fora de jogo. Não sei, são perspectivas. Acho que é uma boa opção para os treinadores, para momentos em que, pronto, este livro não está tão bem, vamos trocar. Mas um livro de recepção também tem que saber defender, não é? Porque se tiver uma resposta, temos que saber defender. É uma possibilidade, mas sinto-me, como livro de recepção, que normalmente é isso que me acontece, sinto-me pior, menos confortável em jogo. Porque a certa altura vou receber ou não recebo porque o serviço foi para fora e estou fora de jogo. Pode estar muito tempo fora do jogo. Estou fora de jogo, completamente. E desligo-me, acabo por me desligar. Ainda não cresci nessa... Uma dica especial para quem gosta de receber, quem quer receber ao alto nível, assim, uma coisa que você assim, isto é importante, é decisivo. Ver-se a si próprio. Filmem os jogos e vejam-se, não tenham medo de... Porque uma das coisas que eu aprendi muito foi com o que eu achava que eu era dentro de campo, a visão que eu tinha de mim próprio, e muitas das vezes eu não percebia o que os treinadores me diziam. Estás muito avançado, estás muito recuado, e eu, na minha cabeça, não, eu estou no sítio certo, mas... E depois quando tu vais ver, realmente tu dizes, ok, isto tem a ver com a questão de eu saber onde estou, de eu passar mensagens erradas para os meus colegas e para mim próprio, e isto tem muita influência depois na preparação para o resto. Uma das dicas é mesmo isso, vejam-se vocês próprios, como se comportam, e depois pensem se em campo vocês têm a noção que estavam a fazer isso verdadeiramente. É um bom começo. Isso é de tal maneira importante que alguns países começam, mesmo especialmente na recepção, a ter uma câmara a filmar os recebedores e a jogadora acaba de filmar, ou o jogador, eu estou a falar de jogadora porque a imagem que eu vi foi de jogadoras, é o treino de uma equipa holandesa, elas saem, acabam de receber e vão ver no vídeo o que fizeram, de imediato, no treino, logo de volume. Porque eles têm facilidade, toca no ecrã e repete as imagens. Uma dica que tu achas importante, esta é sem dúvida decisiva, mas... Sentir-se competente, trabalhar muito, mexer os pés, plataformas de recepção, para se sentir competente e confiante. Acho que é uma parte muito importante da recepção. Parte mental, não é? Estar com... É mental através daquilo que se faz tecnicamente. Acho que a evolução técnica, ter a técnica perfeita, dá-nos muita confiança para estar lá dentro. Resta-me agradecer a vossa presença. Quem vir o programa, peço que vejam mais que uma vez. É um programa com muito conteúdo, tem aqui muitas pérolas. Quem gosta de voleibol, é um programa que dá para ver 2 vezes com calminha. Vejam com muita atenção e dou por encerrado o vôlei à mesa sobre a recepção no alto nível. Obrigada, professor. Obrigada.